alegria que mais uma vez nós estamos aqui para a ministração da nossa pré-aula da Escola Dominical, no tema do nosso trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos estar abordando a lição de número 4, 26 de abril de 2020, que traz o título Iluminação Espiritual do Crente. Você que tem uma Bíblia em sua casa, no recinto do celular, você pode acompanhar o texto bíblico como base da aula desta manhã, ou deste dia, no caso. Está aí no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 23. Hoje nós vamos, então, tratar desse assunto importante, que é a iluminação espiritual do crente. A fonte dessa iluminação, nós sabemos que parte do Espírito Santo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E dando então continuidade a esse estudo, ao estudo da Epístola aos Efésios, Paulo, ele agora, nesse primeiro momento, ele vai dar aqui uma longa sentença a respeito dessa iluminação, e ele vai falar da ação de graça, que está no capítulo 1, versículo 15 ao verso 16. Depois ele vai falar da oração intercessória, do capítulo 1, versículo 17 ao 19. Depois ele fala da confissão de louvor e a exaltação, isto de Cristo e também dos eleitos em Cristo. E essas três sentenças, ela vai nortear praticamente todo o estudo desta lição. Vai nos dar o norte do que nós vamos aprender nessa lição deste dia. Paulo começa então aqui com a ação de graça e a intercessão. Nós vamos perceber através do versículo 15 do capítulo 1 de Efésios, onde ele diz: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Parece que a intenção aqui, a impressão que dá, é que Paulo ele não conhecia pessoalmente os seus leitores. Parece que Paulo aqui dá uma impressão que ele não conhecia pessoalmente seus leitores. E alguns teólogos até, ou pensadores, defendem realmente que Paulo não conhecia os irmãos de Efésios, mas ele manda essa carta, essa epístola aos Efésios, os animando, sobre a iluminação do Espírito Santo e tudo que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Ele começa o versículo dizendo assim, pelo que ouvindo eu também. Quer dizer, se ele está ouvindo, logo ele não estaria presente. Ele fala, mas a notícia de sua fé em Cristo e a expressão do amor com os seus irmãos havia chegado à distância. Ou seja, a notícia dos efesianos, dos irmãos de Efésios, chegou até Paulo, mesmo à distância, mesmo em prisão. Paulo então tinha o conhecimento da fé e do amor. Apesar que nós vamos aprender daqui a pouco, a expressão amor, ela é omitida em alguns manuscritos. Por exemplo, o manuscrito P46, ele omite a palavra do vosso amor. Se realmente essa omissão estiver certa, o texto diria o seguinte: tendo ouvido a falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus com todos os santos. Então o versículo aqui ele ficaria modificado se realmente esse manuscrito P46 ele estiver realmente correto. Muito bem. Paulo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos recebidas. Então Paulo aqui, ele faz parte dessa alegria, ele faz parte desse gozo espiritual
que os efésios estavam vivendo. E então ele dá graças a Deus, ou seja, ele louva a Deus por essa bênção, por essa maravilha que se realiza entre o povo da igreja em Efésio. Ele intercede para que seja dado aos eleitos o espírito de sabedoria. Nós gostamos de fazer aí uma separação entre sabedoria e conhecimento, porque o conhecimento ele é adquirido. Nós adquirimos o conhecimento nos bancos escolares, nas faculdades e assim por diante. Já a sabedoria, eu uso dizer que ela é a arte ou a ciência de aplicar bem o conhecimento. Porque não adianta ter conhecimento e você não ter sabedoria suficiente para aplicar o conhecimento. Isso nós estamos falando do conhecimento secular. Mas quando se refere ao conhecimento espiritual, aqui a sabedoria ela também é espiritual. Ou seja, toda vez que nós não alcançamos algo através do conhecimento, estudando as Escrituras ou a Palavra de Deus, logo então aí é que entra a ciência da sabedoria, para que Deus nos dê a entender o texto pelo qual nós estamos estudando ou estamos lendo. Então, o conhecimento, aquilo que nós estamos adquirindo através do estudo, até mesmo da Bíblia Sagrada, mas a sabedoria, ela vem com a iluminação do Espírito Santo, que nos faz compreender os mistérios que estão dentro da Bíblia Sagrada, o mistério inerente à palavra de Deus. Então, Paulo intercede para que seja dado aos eleitos o espírito de sabedoria. Esse termo não é um termo assim solto, ou um termo genérico, como se estivesse no lugar de um savoir-faire. Ou seja, capacidade para solucionar ou resolver algo de modo prático por habilidade. Não é isto. O que o apóstolo Paulo está dizendo que essa sabedoria aqui, ela não é capacidade para resolver algo de modo prático ou habilidade. Esse termo aqui, sabedoria, não é genérico, ele é algo especial, ele é algo que é dado com especialidade a algumas pessoas ou a todos aqueles que buscam essa sabedoria. A Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, que peça a Deus. A Bíblia não está dizendo quem não tem conhecimento. Conhecimento você vai adquirir. Agora, sabedoria você precisa buscar a Deus. Paulo estava pensando na mais elevada forma de compreensão, que é conhecer a Deus. Amós diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso ele roga que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Isto tudo através do poder da sabedoria, do conhecimento que vem da parte de Deus. Paulo ainda continua falando sobre a vocação da esperança. Ele diz em sua petição, ele pede iluminação para que o Espírito Santo, para com os crentes, a fim de saber qual seja a esperança da vocação. Isso não acontece de forma engenhosa ou por esperteza humana, refletindo verdade divina com base na mente humana, mas sim com o dom de Deus. Ou seja, esse conhecimento não é esperteza, não é algo engenhoso, criado pela mente humana, mas isso vem através da vontade de Deus, da sabedoria divina. O conhecimento de Deus consiste numa petição para que a mente iluminada dos leitores torne Deus conhecida e a esperança da nossa vocação. Em quem nós fomos vocacionados, por que fomos vocacionados. Nós estudamos em lições anteriores sobre a eleição e também a predestinação. A nossa vocação está alienada à eleição e à predestinação. Deus nos vocacionou para o plano de salvação e nos chamou para essa obra tão gloriosa. Nós temos aqui pelo menos 3 aspectos dessa vocação. Primeiro, Deus nos chamou no passado. Nós temos aqui 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, nos diz a palavra do Senhor, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação,
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, quando nós olhamos lá para os estudos da eleição e da vocação, da predestinação, logo nós compreendemos que esta nossa vocação, nesse aspecto aqui, ela foi feita também antes da fundação do mundo, com base na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo aspecto dessa vocação é a chamada que abrange o processo de santificação no presente. Nós estudamos também que a santificação ela é um processo gradativo. A santificação ela não é um ato acabado de Deus no momento da conversão. No momento que nós nos convertemos a Deus, nós somos separados para ser santo. Agora, a santificação ela é um processo gradativo que vai acontecendo no dia a dia do nosso viver diário com Cristo. Então, a santificação ela é, então, também para o tempo presente, aliás, deve ser no tempo presente. A Bíblia diz que segue a paz com todo e a santificação, ou seja, o processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. O Filipenses capítulo 3 e o verso 14 diz assim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus e em Cristo Jesus. Qual é este prêmio? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Esse chamado celestial é predeterminado ou pré-relacionado com o processo da santificação. E é um prêmio, ou seja, Paulo está dizendo aqui que ele corre, ele busca para alcançar esse prêmio, né? O terceiro aspecto dessa experiência da vocação é a participação gloriosa no futuro. Lá Efésios capítulo 5, versículo 27 diz é apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse é o ato mais alto da esperança da nossa vocação, que vai culminar com a glorificação. E nós sabemos que essa glorificação é o ato final. Isso só vai acontecer depois que nós fomos arrebatados, depois que nós deixarmos de viver neste mundo, porque enquanto aqui vivermos, nós somos pecadores, porém pecadores arrependidos, no processo de santificação, mas ainda não estamos fazendo parte do ato da glorificação. O ato da glorificação é no futuro próximo, assim que Jesus buscar a sua igreja eleita no passado e predestinada para a salvação. Aí Paulo, dando continuidade, ele vai falar sobre a excelência da grandeza do poder de Deus. Paulo está aqui relacionando o poder de Deus no tremendo evento da ressurreição com o suprimento de toda a graça necessária à igreja. Paulo estava exaltando diretamente a Deus numa linguagem figurada. Se nós formos examinar lá o Salmo de número 110, verso 1, diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. Esta é a excelência do amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nos afirma que assim como Jesus, ele venceu e assentou à direita do Pai, nós também certamente teremos, a Bíblia não diz nós assentaremos, mas a Bíblia diz que eu venci o mundo, Jesus dizendo que ele venceu o mundo. Se Jesus venceu, logo então nós também temos essa excelência de vencermos também o mundo, como o Senhor Jesus venceu. Paulo orou para que os crentes em Cristo entendessem essa excelência, né? A grandeza do seu poder tem significado, ou seja, fora de medida.
A grandeza do seu poder pode ter significado de fora da medida, ou aquilo que não está ao alcance do homem. A Bíblia diz que Deus nos fez assentar em Cristo nas regiões, através de Cristo assentarmos em regiões celestiais. Isto é algo que está fora do alcance humano, fora da mente humana, fora do conhecimento humano. E nós só entendemos isso por causa da excelência e a grandeza do amor de Deus em fé, pela realização do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa grandiosidade, nós vemos aqui no termo da expressão maravilha. Atos capítulo 8, verso 13, diz assim: o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando e maravilhoso os grandes sinais e milagres que se eram realizados. Aqui, quando a gente usa o termo maravilha, nós estamos falando de algo espantoso, aquilo que foge do alcance ou da possibilidade humana. Então, o milagre, ele só é milagre quando realmente ele está dentro desse contexto de maravilha. Porque se não for algo maravilhoso, não dá para entender como um milagre ou como algo realizado da parte de Deus. Pode estar dentro de um contexto humano, mas as maravilhas, o ato da expressão maravilhoso, é aquilo que está fora do nosso entendimento, fora do nosso alcance. Então isso se explica a excelência e a grandeza do poder de Deus. Só a excelência ou grandeza é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Só a excelência ou a grandeza é capaz de transformar ou realizar a salvação do homem. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 14, diz assim, por intermédio desta, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, o apóstolo Pedro, ele nos dá a entender aqui que somente por causa dessa excelência, da grandeza do poder de Deus, é que nós alcançamos, que pudéssemos nos tornarmos participante da natureza divina. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que passamos a fazer parte da família da família de Deus, a igreja eleita, então nós passamos, nesse momento, a participar da natureza divina. Não significa que você é um deusinho na terra, mas você deixa daquela natureza humana pecaminosa e passa a ter a essência da natureza divina para que você possa herdar o plano de salvação. Paulo ainda vai falar, nesse mesmo texto, da força e o poder divino. Efésios capítulo 1, verso 19, diz, segundo a operação do seu poder. Aí o versículo diz, e a qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós. O que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Veja que a ressurreição de Cristo, nós vamos falar daqui a pouco, um pouco mais sobre isso, mas a ressurreição de Cristo, ele foi um ato da força do poder divino, porque se não houvesse um ato da força do poder divino sobre a pessoa de Jesus Cristo, e aqui o versículo diz, o qual sobre a excelência e a grandeza do seu poder sobre nós. Agora, Paulo está tirando esse poder de operação na pessoa de Jesus e trazendo para a operação da igreja. Os que cremos, a condições, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo.
Observe bem que, no primeiro momento, o versículo está falando em nós. No segundo momento, Paulo transfere esse poder que chama através de Cristo, para Cristo, através da sua manifestação, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Paulo apresenta Cristo como dominador e senhor, não apenas do mundo visível, de natureza humana. Ou seja, Paulo, ele, através desse poder divino, ele traz aqui a figura de um Cristo glorificado, não apenas como um dominador da natureza humana, mas agora aqui, pela força do poder de Deus, ele tem domínio sobre todas as forças espirituais que se pensava na época, que controlava o destino dos homens na antiguidade. Ou seja, a mitologia na antiguidade tinha os seus mitos, tinha os seus deuses, né, que controlava no pensamento daquele povo, que controlava o destino dos homens. Ou seja, agora Cristo, na sua ressurreição, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então aqui ele ganha domínio e força espiritual sobre todas essas mitologias antigas, né? Creio que em Efésios também não era diferente, porque ela estava a deusa Diana, né? A Artemis, assim por diante. Cristo agora ganha essa supremacia, essa autoridade e esse poder sobre esses espíritos, né? Que pensavam em controlar o destino do homem na antiguidade. Então, através de Cristo, Paulo dirigindo-se aos Efésios, ele vai dizer agora, em Cristo nós também vamos ressuscitar. Porque os deuses da antiguidade eram deuses mortos. Pensava naquele Cristo, ele é o Senhor de todos os agentes cósmicos que os homens puderam nomear. Logo então, nós vamos entender que essa força divina, ela se divide pelo menos em 3 aspectos, os quais nós podemos estudar. Primeiro, o poder na ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Então, a força do poder divino, ela resume nesses 3 aspectos sobre a pessoa de Jesus. E obviamente que ela, resumindo sobre a pessoa de Jesus, logo então nós temos participação nesse poder divino. A força do poder divino em Cristo sobrepuja todas as forças, tanto nesse século como no vindouro. Isso é muito bom para nós, né? Cristo também, aqui na força do poder divino, nós vamos ter a Cristo como a primícia dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Essa é a ideia de quando nós falamos de primícia, né? Temos a ideia de primeiro. É exatamente isso que Cristo foi feito em sua ressurreição. Cristo foi a primícia dos que dormem. O termo dorme aqui dá a intenção que até a época em que Jesus ressuscitou, o homem estava no estado adormecido. Logo após a ressurreição, então Cristo leva cativo o cativeiro da dons aos homens, então o homem passa agora do estado de dormente no Hade para uma vida de consciência no paraíso. Não temos tempo para isso, mas fica essa lembrete aí. Se Cristo ressuscitou, logo os crentes em Jesus vencerão a morte também e se erguerão gloriosamente de suas sepulturas para viverem com Cristo eternamente. Agora, isto é um mistério aceito somente por fé. Obviamente que toda a Bíblia, no seu contexto geral, ela é aceita por fé e não por questão de lógica ou de práticas humanas, né? Como nós falamos agora há pouco. Mas a Bíblia, em todo o seu conteúdo, dentro dessa gloriosidade que é a palavra do Senhor, a excelência do Senhor sobre futuro, sobre salvação, sobre arrebatamento,
sobre milênio, todas essas doutrinas ou todos esses assuntos, eles só são entendidos por fé. Porque para o homem isso é um mistério, para o homem é algo abstrato, não palpável, e isso se torna um pouco difícil ou nada fácil para se entender com raciocínio humano ou por lógica humana, mas tão somente por fé. Cristo sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, inclusive o poder da morte, que será o último adversário que o homem vai ter que vencer, que é a morte. Não escapa eu, não escapa você. Se Jesus não voltar e nós formos arrebatados e transformados, nós teremos que provar a morte. Aqui, a morte, nesse sentido, sujeitou, inclusive o poder da morte, isso fala da morte espiritual. Ou seja, Deus aniquilou o pecado, que foi a morte trazida para dentro da humanidade, o homem foi criado para viver eternamente. Então Deus aniquila esse poder da morte, concede ao homem a vida eterna, que era o projeto de Deus no passado, que o homem vivesse eternamente. O homem não nasceu para morrer, o homem nasceu para ter uma vida e vida com abundância, vida diante de Deus, uma vida eterna. Mas o pecado, ele roubou do homem esse privilégio. Mas agora Cristo vem e aniquila o poder da morte, para que o homem possa novamente ter a vida eterna em Cristo Jesus, que é a esperança de todo salvo. Aí Jesus, ele é levado a uma posição mais elevada, ou seja, elevado à direita do Pai. Paulo agora chega à mais alta elevação da pessoa de Jesus. Essa é a razão para considerarmos a influência universal do triunfo de Cristo, né? Eu vou usar aqui uma palavra escrita prolopética, né? Ou seja, levando em conta a segunda parte do versículo 22 de Efésios 1, que diz: e constituiu cabeça de todas as coisas, cabeça de todas as coisas. Essa palavra prolipética do grego significa antecipar, ou seja, em Cristo nós também fomos antecipados a esse poder glorioso, fazendo parte do corpo do qual Cristo, ele é a cabeça. Desta forma, Paulo está, por antecipação, ensinando a nossa elevação juntamente com Cristo. Cristo é cabeça. E a igreja, que somos nós, né? Somos composta pelos santos de todas as eras, que formamos o corpo de Cristo na terra, a saber, a igreja universal de Deus, em todos os tempos, desde o início até a consumação dos séculos, quando Deus entregará a igreja ao Pai. Meus amados e meus queridos irmãos, Paulo encerra o capítulo 1 de Efésios com as seguintes palavras. Capítulo 1, versículo 22, versículo 23, ele diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Assim Cristo cumpriu o destino para o qual o homem foi originalmente criado. A igreja tem fonte nessa vida original, sendo sustentada diretamente pelo poder de Deus. A igreja é o instrumento pelo qual Deus opera e se manifesta as grandezas do seu poder e da sua glória. Meus queridos e amados irmãos, colegas internautas, chegamos ao final de mais um estudo da nossa série de estudo, que traz o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso muito obrigado, Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Amém.